Olá, espero que todos estejam bem. Agradeço o convite a mim feito e vamos iniciar a nossa reflexão da noite. A nossa reflexão, ela será baseada em uma história que foi adaptada pela internet pelo escritor Wellerson Santos e nós vamos encontrar no livro Sementes de Luz. Essa história ela tem como tema Como Mudar o Mundo e vem contar a história de um cientista que ele vivia preocupado com os problemas do mundo e ele queria encontrar uma forma de melhorá-los. E ele passava os dias no seu laboratório em busca de respostas para tentar resolver os problemas do mundo. Certo dia ele estava muito ocupado em seu laboratório, quando seu filho, de 7 anos, invadiu o local querendo a atenção do pai e querendo ajudar o pai naquela tarefa. E o cientista ele não queria perder tempo e não queria ser interrompido. E ele fez de tudo para que o menino não ficasse ali no mesmo ambiente que ele queria dar continuidade ao que estava fazendo. Mas o menino era muito persistente e quis ficar no laboratório com o pai. Então o cientista ele procurou um meio de deixar o filho ali, mas que ele não tomasse a sua atenção. E daí o cientista percebeu que em cima da mesa ele tinha uma revista que tinha um mapa do mundo. Então ele teve a ideia de picotar aquele mapa em vários pedaços e entregar ao filho para que ele montasse aquele quebra-cabeça. E ele disse para o filho: você quer ajudar o papai a consertar o mundo? Eu vou deixá-lo. E assim você monte esse quebra-cabeça que você vai consertar o mundo. Então assim combinaram, mas o cientista ele imaginava que o filho ia levar horas para montar aquele quebra-cabeça que ele tinha recortado ali domesticamente. Mas de forma surpreendente, em poucas horas veio o filho chamando o pai, dizendo que tinha acabado de consertar o mundo. E o pai, não acreditando muito, apenas levantou o olhar para onde o filho estava e, surpreso, ele viu que o mapa do mundo estava completamente montado. E questionou o menino: mas filho, como é que você conseguiu montar esse quebra-cabeça do mundo em tão pouco tempo, se você nunca viu o mapa do nosso planeta? E o menino então respondeu ao pai: realmente, papai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel debaixo da mesa para recortar, eu vi que do outro lado da página havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu não consegui, realmente. Foi daí que eu lembrei do homem. Virei os pedaços do papel ao contrário e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Então, quando eu consegui consertar o homem, eu virei a folha e vi que tinha consertado o mundo também. Então vamos pensar sobre a mensagem que essa história vem nos trazer. Então, antes de nós desejarmos mudar o mundo todo, é preciso que nós mudemos, que nós nos consertemos, na verdade, o nosso mundo, o mundo interior. Mas normalmente é isso que nós queremos, mudar o mundo. Raras vezes nós pensamos na lógica que o menino usou, consertar o homem, ele consegue consertar o mundo, Nós queremos consertar os outros. Na maioria das vezes, nós queremos consertar o mundo também através do outro, nunca através de nós mesmos. Mas cá estamos nós, fazendo parte de todo esse contexto e, assim como nós também encontramos outras pessoas que também precisam de ajustes, mas os ajustes têm que ser feitos inicialmente a partir de nós mesmos.
Mas por que nós precisamos então ser consertados? Por que nós precisamos de ajustes? Se nós precisamos de ajustes, Deus nos deixou com uma peça a menos no momento da criação? Será que foi isso? Então nós fazemos parte de uma criação, né? Se nós fomos criados, o que somos nós? Nós somos espíritos que um dia fomos criados por Deus. Então somos espíritos. E o que são espíritos? Espíritos são os seres inteligentes da criação. Esses seres que povoam todo o universo, fora do mundo material, conforme nós vamos encontrar na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Então nós somos obra de uma inteligência superior, que é a maior de todas as inteligências, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então nós carregamos dentro de cada um de nós essa assinatura dessa inteligência maior, dessa inteligência que regulamenta todo o universo através das leis que são perfeitas, que Ele mesmo criou, né? Então nós fazemos parte dessa engrenagem fantástica, de uma engrenagem gigantesca que a nossa compreensão ainda não alcança a profundidade de tudo isso. Os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, eles nos revelam que nós somos criados simples e ignorantes por Deus, isto é, zeradinhos. Nós temos aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Nós não vamos pender mais para um lado do que para o outro. Então, para começo de conversa, a culpa, Deus não tem culpa do fato de nós precisarmos de ajustes em algum momento da nossa caminhada. Se alguém é responsabilizado, esse alguém somos cada um de nós, porque nós somos criados, além de simples e ignorantes, nós fomos criados livres também, para escolher o caminho que nós queremos seguir. Às vezes eu fico pensando que se nós temos dois caminhos a seguir, por que muitas vezes nós escolhemos o caminho do mal ao invés do caminho do bem? E por que o homem se perdeu no caminho? O que aconteceu com o homem? O que aconteceu com a humanidade? Sobre este questionamento, nós vamos encontrar na questão 115 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si, ou seja, para dele, Deus. Mas por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E os espíritos respondem: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Então nós fomos criados simples e ignorantes, como nos esclarecem os espíritos, e os caminhos do bem e do mal que seguimos o foram por nossa livre vontade. Deus não tem nada a ver com isso. Mas de onde que nós tiramos o mal, as imperfeições, se a gente foi criado simples? De onde vem isso? Nós vamos encontrar no capítulo 3 do livro A Gênese, no item 8, o seguinte registro, que o mal é a ausência do bem. O mal não é absoluto, é relativo, ele é algo derivado da inexistência. Então, Deus não criou o mal, evidente que não, porque Deus é todo bondade, é soberanamente justo, bom, é misericordioso. O mal, ele decorre das imperfeições do homem. É uma escolha que o homem tem, praticar o bem, praticar o mal, ou permitir ainda que o mal surja pela não prática do bem.
E isso nós fazemos muito. Ao nós ficarmos indiferentes aos vários acontecimentos do mundo, não fazendo o bem que é devido, o mal ali acontece por omissão nossa. Porque o bem, ele necessita de uma vontade para a gente realizar. Mas o mal não. O mal pode só acontecer simplesmente quando nós deixamos de fazer o bem. Pois é, se escolhemos caminhar pela trilha do mal, nós estamos fadados sempre ao mal, a gente vai sempre andar com o mal? Não podemos voltar atrás e seguir pelo caminho do bem? Agora que nós podemos estar arrependidos e queremos uma vida melhor para nós? É claro que nós podemos. É claro que a gente consegue. Porque Deus, ele sempre nos oportuniza um tempo para nós nos melhorarmos, para nós refletirmos sobre a nossa conduta, sobre o que estamos fazendo, da nossa vida, da nossa existência. E é através das diversas reencarnações que nós temos essa possibilidade. E quando nós estamos nos preparando para vir aqui para a Terra, certamente do lado de lá nós nos propomos, a nos melhorar, fazemos todo um planejamento e mentalizamos que esse planejamento ele tenha êxito. Mas não é o que sempre nos acontece, porque nós chegamos aqui com um propósito e a gente acaba se deixando influenciar pelas coisas da matéria e acaba caindo muitas vezes nos mesmos erros. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós também progredimos em conhecimento. Lá no mundo espiritual tudo fica mais claro para nós, conforme nós vamos encontrar lá na questão 230 de O Livro dos Espíritos. Mas vai ser somente no contato com a carne que ele vai nos permitir o exercício deste conhecimento. Ou seja, nós aprendemos lá e temos que fazer a prova aqui na Terra, para ver se nós estamos aptos, se verdadeiramente nós aprendemos, se nós vamos passar de ano, se nós vamos mudar de fase, como se fosse num jogo. Então, o mundo terreno ele é literalmente uma escola, ele é a escola da vida. E a gente chega aqui na Terra, reencarnamos cheio de gás, cheio de vontade, de boas intenções, comprometidos com aquele propósito de nos melhorarmos. Mas nem sempre acontece, Às vezes a gente cai. E cai, como já disse, às vezes nos mesmos erros. E muitas vezes nós acabamos nos perdendo num embate com outras pessoas porque a gente não dá conta de lidar com as dificuldades nos relacionamentos. E temos sim muitas vezes vontade de nos isolarmos. Mas será que o isolamento vai resolver esses nossos problemas? O isolamento vai nos fazer progredir? Nós vamos conseguir progredir estando isolados, vivendo sozinho? Se a nossa fatalidade é o progresso, a perfeição, será que a gente consegue progredir se vivermos isolados? E a resposta está lá em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, na Lei de Sociedade. Na questão 766, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está em a natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E Kardec segue na questão 767. É contrário à lei de natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então nós fomos criados para vivermos juntos em sociedade, pois só assim é que nós iremos progredir. E o viver junto, em sociedade, em comunidade, para muitas pessoas é uma grande prova, é uma prova difícil.
Aliás, viver em sociedade é um desafio para muitas pessoas, é um desafio para todos nós. Porque quando nós estamos em grupo, não prevalece mais o que eu quero, o que eu penso, a forma como eu acho que é certa. Existe o outro, existe o que ele pensa, existe a verdade dele, o que ele acredita. Bem assim, o meu direito, termina quando começa o do outro, Então tem que haver o respeito, a compreensão, para que as pessoas possam ter, enfim, uma convivência harmônica. Tem que haver a tolerância para com as diferenças de pensamento, de conhecimento, de crença e de tantas outras coisas. Aquilo que para nós pode ser uma coisa simples, para o outro pode ser incompreensível num determinado momento. E é nessa convivência que nós vamos começar a treinar, a nos domar, ou melhor, a domar as nossas más tendências e as nossas dificuldades. Vai ser no grupo que nós vamos ter que baixar o nosso orgulho, ou seja, desenvolver a nossa capacidade de sermos humildes, a nossa humildade, deixando de ser egoístas, quando a gente começa a se preocupar com o outro, quando a gente começa a se preocupar com o todo no grupo. Então, viver em grupo é sim um grande desafio, mas acima de tudo é uma grande oportunidade de crescimento. Isso é um fato. Mas, pois bem, como é que nós estamos lidando com as nossas relações interpessoais? Até mesmo consigo as pessoas estão tendo dificuldades, não estão se entendendo, não estão se encontrando. Tamanho é o aumento dos casos de transtorno de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico e tantos outros transtornos de ordem psicológica. E nesses tempos difíceis que estamos passando, o conviver consigo mesmo no isolamento social por causa da pandemia que nós estamos atravessando, tem sido para muitas pessoas uma grande dificuldade. Tem gente até dizendo que não consegue mais se suportar, que está difícil conviver com ele próprio. Mas nós temos que ser a nossa melhor companhia, não é verdade? E o que nós estamos fazendo para nos relacionarmos melhor, para nos conhecermos? Já vimos que o isolamento não resolve, que nós não vamos progredir se nós vivermos isolados. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita um caminho, porque a doutrina espírita ela se apresenta para cada um de nós como um caminho para que os homens que verdadeiramente querem se melhorar vão ter na doutrina espírita esse caminho. Mas para aqueles que verdadeiramente querem se melhorar. O Espiritismo ele convida para que nós sejamos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã a gente possa ser melhor do que a gente foi hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a riqueza dos ensinamentos morais de Jesus sob uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva ela vai nos orientar, que é daí que nós vamos alcançar a nossa evolução pessoal. Mas para nós alcançarmos essa nossa evolução pessoal, é necessário um constante esforço de nossa parte. Um esforço. E nós, o que nós estamos fazendo? O quanto nós estamos nos esforçando? Nós estamos permitindo, nós que estamos aqui falando de doutrina espírita, nós estamos permitindo que a doutrina espírita adentre em nós efetivamente e permita que nós façamos essa transformação através da doutrina?
Ou nós estamos naquele time, né, que compreende a parte filosófica da doutrina, admiram a moral, admiram as mensagens, as exposições, as palestras, mas não modificam a conduta. Então o Espiritismo, ele nos conclama a autotransformação. Esta autotransformação, esta reforma íntima, ela pode ser adiável para muitos, mas ela é inevitável. Ela pode ser mais longa para uns, mais curta para outros, mas ela vai ocorrer. Então, na doutrina espírita, nós falamos muito em autoconhecimento e reforma íntima, em aprender sobre nós mesmos, que é a chave para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento. A partir do momento que a gente reconhece a nossa parte sombra, mas a gente também permite que a nossa parte luz possa brilhar, a gente já vai dar um passo rumo ao nosso melhoramento, ao nosso conhecimento. Então é um passo de cada vez. Nós nos conhecendo, nós podemos nos transformar. Nós podemos domar um defeito de cada vez. E é realmente um passo de cada vez. E por que a gente adia tanto esse autoconhecimento, essa transformação? Por que nós ainda não começamos a nos conhecer? Talvez nos falte vontade, determinação, atitude. E como que a gente vence um defeito? É só desejando? Não, né? Podemos vencer um defeito com a prática de uma virtude. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele nos diz que não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então equivale dizer que não temos que travar uma guerra contra os nossos defeitos, mas temos que desenvolver cada vez mais as nossas virtudes para que assim as virtudes desenvolvidas façam desaparecer automaticamente os nossos defeitos. Então esse é o nosso processo de reforma íntima, aceitar a parte sombra, mas fazer brilhar cada dia mais a nossa parte luz. E Deus nos deu o melhor exemplo a ser seguido, que é Jesus. Jesus, que é o nosso modelo e guia, o de mais perfeito que Deus tinha a nos oferecer, conforme nos confirmam os Espíritos na questão 625 do Livro dos Espíritos. Então Jesus é para nós esse modelo de perfeição. Mas de nada nos adianta nós termos esse modelo se não seguimos, se não fazemos nada o que ele fez. Porque Jesus, enquanto esteve aqui na Terra conosco, tudo, absolutamente tudo que ele falou, tudo que ele pregou, ele vivenciou. Então, ele é sim o modelo mais seguro e confiável que nós temos. Então, com esse objetivo de nos aperfeiçoarmos para nos melhorarmos a cada dia, nós temos que buscar cada vez mais encontrar as leis de Deus, conhecer as leis de Deus e colocá-las em ação nas nossas vidas. Então é educar-nos seguindo o roteiro que Jesus nos deixou. Quando a gente internaliza a mensagem do Cristo, a gente efetivamente vai se transformar. E essa transformação, ela vai refletir em muitos aspectos da nossa vida. Nos aspectos relacionados à família, ao trabalho, ao meio ambiente, às nossas relações, ou seja, em todo tipo de relação que nós tivermos com seres vivos aqui na Terra. Porque de nada adianta nós termos o exemplo que Jesus nos deixou e nós não nos esforçarmos para segui-lo. Então,
o exemplo está aí. Vai depender unicamente de nós esse comprometimento e esse esforço em seguir o roteiro que Jesus nos deixou. Nós nos preocupamos muito aqui da Terra em buscar o conhecimento intelectual, porque isso vai nos trazer benefícios, seja no campo material ou simplesmente na questão de conhecimento. É claro que isso é saudável, isso é importante, mas é chegado o momento de nós nos preocuparmos em educar o nosso espírito, nos inteirando das leis morais, compreendendo qual é o nosso papel nesse contexto todo da criação e nos preocuparmos, investirmos na educação do nosso espírito. E isso só vai ser possível se a gente efetivamente aplicar a lei de Deus em nossas vidas. Na questão 766, quando os espíritos respondem a Kardec se a vida social está em a natureza, e os espíritos respondem que certamente que Deus fez o homem para viver em sociedade, eles frisam muito a questão da palavra, que não foi dada inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é perceptível que muitas das nossas quedas, principalmente nas relações interpessoais, elas se dão pelo mau uso da palavra. Porque os espíritos disseram, não lhe deu inutilmente, que Deus não lhe deu inutilmente a palavra. Então, nós podemos entender que eles querem nos alertar sobre como fazer o bom uso da palavra. E nós sempre fazemos bom uso da palavra? A nossa boca é sempre instrumento de coisas boas? Dentre os sentidos físicos que possuímos, então vimos que os espíritos chamaram a atenção para a faculdade de falar. Então, essa nossa possibilidade de exteriorizar o que estamos pensando, de exteriorizar o nosso pensamento através da fala, ela não é inútil, ela é de uma extrema importância. Por intermédio da fala, nós nos expressamos, nós colocamos o nosso pensamento e essa fala, ela tem que ter sempre um sentido de aproximação, de nós criarmos uma relação de proximidade com os outros, com o que nos cerca. E além do mais, a nossa fala ela também tem uma carga de energia. Então é o cuidado que nós devemos ter com a forma como falamos, porque essa nossa carga ela pode comprometer e muito o ambiente que nós estamos, onde nós estamos inseridos. Nós vamos encontrar numa carta de Paulo aos Coríntios a seguinte frase dele, que me chamou muito a atenção, que ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Nos nossos dias, também as imagens estão substituindo as falas. E nós vemos quanto lixo moral desfilam na tela do nosso celular, na nossa mão, com essa proximidade e essa dependência que nós estamos vivendo da tecnologia. Tecnologia é ótima, excelente, uma ferramenta espetacular. Mas o que nós estamos, qual uso nós estamos fazendo dessa tecnologia e de todas essas facilidades? Como nós estamos usando a nossa palavra, como nós estamos usando as imagens que nós recebemos. A nossa fala está servindo para ferir ou para transmitir paz? Qual o propósito das imagens que nós estamos compartilhando? Como estamos vivendo? Como estamos
fazendo uso desse mecanismo fantástico que é a comunicação. Então este é o ponto. Deus não nos deu inutilmente a palavra. Há uma utilidade na nossa fala e ela tem que ser sempre no sentido de crescimento, de melhoramento. Como está a maneira que nós estamos expressando os nossos sentimentos? Como está o respeito que nós estamos dando às palavras que proferimos? Estamos usando respeito nas palavras? Aí a gente pode lembrar da fala do Cristo, né? A boca fala do que o coração está cheio. E o que está dentro dos nossos corações? O que nós estamos acumulando dentro dos nossos corações? Por isso, os nossos pensamentos, o que nós estamos armazenando dentro de nós, é uma vigilância constante para que esse armazenamento seja, sim, de coisas positivas. É fácil nós vigiarmos constantemente os nossos pensamentos? Não, né? É muito difícil. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas, com esse hábito, nós vamos verificar que o resultado é extraordinário para as nossas vidas, para o nosso bem-estar, para todos que nos rodeiam, na verdade. Nós nunca vamos conseguir nos desvencilhar de um mau hábito de forma fácil. Sempre necessário muito empenho, muito comprometimento. Então, nos livrarmos de um mau hábito, de uma má tendência, é uma conquista. E para isso nós vamos precisar de muita disciplina para lidar, para driblar, né, esses maus pensamentos, essas más tendências que nós ainda temos. Então, é um recomeço diário, é uma luta diária. Ver como nós estamos empregando o nosso tempo e o nosso esforço para, no sentido de realizarmos essa gradativa passagem de homem velho para homem novo, de transformação dos pensamentos, de transformação das atitudes. É hora da gente abandonar aquelas desculpas, essas desculpas que serviram de muletas para nós durante tantos séculos. Chega de desculpismo. É hora de nós abrirmos o nosso coração e partirmos, sim, para a nossa transformação. Sempre para o melhor. É aproveitar as oportunidades que nos são dadas, as chances que Deus nos dá a todo momento de nós nos melhorarmos, que às vezes a oportunidade passa e a gente deixa passar. Então sempre é oportunidade de crescimento. E pensar, né, que nós estamos aqui na Terra num momento muito importante, num momento especial, neste momento que estamos vendo essa transformação do planeta Terra, essa transformação que não sabemos quando que vamos entrar, mas sabemos que vamos entrar, né? A Terra saindo de um planeta de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Mas para que a Terra melhore, para que a Terra se melhore, nós, os habitantes da Terra, os seres humanos aqui da Terra, precisamos nos melhorar e nos transformar. Só assim, nós transformados é que nós vamos transformar a Terra num lugar melhor para se viver. Então, é consertando o homem que nós vamos consertar a Terra, como visto lá na história inicial do menino. Então, sigamos confiantes em nossos propósitos de melhoramento a cada dia e que as nossas ações sejam sempre pautadas em muito amor e muita fraternidade. Que
que a Terra está precisando e que sejamos sempre instrumentos de paz aqui na Terra. Então, para hoje era essa mensagem. Muito obrigada pela companhia de vocês e que fiquemos sempre envolvidos na paz de Cristo. Muito obrigada.